Essa é uma aula de revisão sobre o reino Monera, onde eu, Danilo e a Alessandra, no decorrer desses slides, vamos falar sobre esses seres que são tão importantes, quais são as principais características que definem esse reino, quais são os seres pertencentes ao reino Monera. Como são esses seres? Então, são seres microscópicos. O que isso quer dizer? Que não conseguimos visualizar facilmente, né, a olho nu. Você já viram uma bactéria por aí? Não, né? Então conseguimos observar esses micro-organismos só através de equipamento, né, de ferramentas. Por exemplo, o microscópio. O microscópio ele consegue observar bactéria, vírus, protozoários, organismos que não conseguimos observar a olho nu. Mas eles estão lá, eles estão no ecossistema, eles estão no nosso corpo, eles habitam aí diversos locais, água, terra, ar. Então são organismos que estão por todo canto e que sim, apesar de alguns ser maléfico, né, para a nossa saúde, outros são benéficos, outros ajudam aí a produzir alimento, ajudam o ecossistema, ajudam na dinâmica, né, do ecossistema. E duas outras principais características que definem esses seres é que eles são unicelulares e eles são procariontes. O que é ser unicelular? Então, eles são seres formados por apenas uma única célula, e essa única célula é responsável pelos processos e reações que são vitais para a sua sobrevivência. Nós somos seres pluricelulares, né? Somos constituídos aí de diversas células, e essas diversas células ajudam a gente a sobreviver. Então, são seres unicelulares, né? As bactérias, e apenas essa única célula eles conseguem fazer os seus processos, as suas reações e se manter, né? Ser vital para a sua sobrevivência. E procariontes porque são seres que possuem material genético dentro do citoplasma. E ele não está envolto por uma membrana nuclear, que no caso é a carioteca, diferente lá dos eucariontes, né? Onde o material genético ele está dentro aí de uma carioteca. Já em relação à alimentação, à nutrição desses organismos, eles podem ser classificados em autótrofos ou heterótrofos. O que isso quer dizer? Nesse caso aí, só para especificar, os autótrofos, eles podem ser fotossintetizantes. Exemplos de organismos, de seres fotossintetizantes, as plantas, as algas, as bactérias que estamos falando agora. Mas é importante ressaltar que organismos fotossintetizantes eles precisam de luz, né, para produzir o seu alimento, para realizar a fotossíntese e produzir o alimento. Só que as bactérias elas são diferentes das plantas, por exemplo. As plantas elas possuem lá a clorofila. E as bactérias elas possuem apenas um pigmento, né, que fica solto aí no citoplasma, conhecido como bacterioclorofila. Não é uma clorofila propriamente dita, são apenas pigmentos. Esses pigmentos são responsáveis aí pela fotossíntese. Por isso que algumas bactérias conseguem produzir seu próprio alimento. Já os heterótrofos, eles não produzem seu alimento, né? Então são bactérias que usam nutrientes orgânicos para seu crescimento. E aí eles estão em diversos ambientes, inclusive na água. E temos algumas definições, né, como parasitas, simbiontes. Por exemplo, as bactérias heterotróficas chamadas saprófitas, elas são super importantes, porque são bactérias que são responsáveis aí pela decomposição, né, da reciclagem da natureza. Então, através dessa decomposição, eles conseguem capturar o seu alimento e conseguem ser benéfico aí para o ecossistema. Aqui temos Arquea e temos a bactérias pertencente ao reino Monera. Antigamente, os seres do reino Monera eles eram chamados apenas de bactérias. Só que mais tarde foram descobertas algumas diferenças entre as bactérias. Então foram separadas em dois grupos, né? São conhecidos como filos, que são as Arqueas e são as bactérias. Aqui sobre as Arqueas, são bactérias conhecidas por ser bastante primitivas, são procariontes, são unicelulares e eles vivem em locais que desafiam a sua sobrevivência, né? Como a ausência de oxigênio, locais de altas temperaturas, como o vulcão.
fendas vulcânicas submarinas, meios ácidos, são bactérias aí super resistentes a esse meio. E agora a Alessandra vai falar sobre as bactérias, né, propriamente dita, que são bactérias que têm aí uma grande diversidade, que são muito importantes para o ecossistema e para nós, seres humanos. Então, pessoal, agora eu vou dar continuidade falando um pouco sobre as bactérias. Com certeza vocês sabem que as bactérias, elas são seres minúsculos que vivem ao nosso redor. Podem viver na natureza, no solo, na água e até mesmo no ar, ou então elas podem viver associadas a outros seres vivos. Isso inclui nós, seres humanos, inclui os animais e quaisquer outros seres vivos que existem. Elas podem ser parasitas justamente por causa desse hábito de viver em outros seres vivos, elas acabam parasitando outros seres, ou elas podem ser de vida livre, podem viver livremente no ambiente, sem ter a necessidade de estarem agregadas a outro ser vivo para poder sobreviver. As bactérias, elas são seres procariontes e unicelulares, ou seja, procariontes, porque o material genético das bactérias não está delimitado em um núcleo, ele fica disperso no citoplasma da célula bacteriana. E elas são unicelulares justamente porque elas são formadas por uma única célula. Então não esqueçam, as bactérias são seres procariontes e unicelulares. Podem ser parasitas ou podem ser de vida livre. Elas podem viver de forma isolada, ou seja, sozinhas, ou elas podem viver reunidas. Podem se reunir várias bactérias para poder viver em agrupamentos. E esses agrupamentos, eles têm formas típicas que vão variar conforme a espécie de bactéria. E esses agrupamentos, essas bactérias, quando elas se associam umas às outras, elas podem adquirir diversas formas. E essas formas são essas aqui. Essa forma de cocos, forma de bacilos, forma de vibriões e formas de espirilo. E aqui nessa imagem está mostrando justamente isso. Nós temos aqui os cocos, esses verdinhos. Eles podem ser isolados, ou seja, são várias bactérias em forma de coco vivendo isoladinhas. Podem ser streptococcus, que elas já vão começar a se reunir. Não que aqui elas não estejam, tá? Elas só estão um pouco separadas. Aqui elas já vão estar mais juntinhas, tipo como se elas estivessem em fileira, sabe? São chamadas de streptococcus. Já aqui no estafilococcus já são vários cocos juntos, formando essa estrutura bem juntinha de diversas bactérias. E os bacilos são da mesma forma. Eles têm basicamente essa forma como se fosse... Lembra uma cápsula de remédio? Também é a mesma forma que está mostrando no início do vídeo, lá na introdução do vídeo, está mostrando uma bactéria em forma de bacilo. E elas podem se reunir dessas três maneiras também: isoladas, jamais reunidas em fileira e dessa outra forma. Já a forma de espirilo já é bem diferente. Já são bactérias que são dessa forma, se reúnem e formam esse jeito onduladinho. E os vibriões já são dessa outra maneira, parecem um pouco com bacilos, mas não são, tá? Elas já têm essa forma como se tivesse uma pequena quebra aqui no meio, tá? Então, são essas formas aqui. Há outras, mas por enquanto vocês vão aprender essas aqui. E aqui nós temos a estrutura das bactérias, a estrutura geral delas, mostrando algumas características. Primeiro, nós temos, por exemplo, essa parte em azul, é a parede bacteriana. É uma estrutura rígida que vai envolver e proteger a membrana plasmática da célula bacteriana. Lembrando que isso tudo aqui é a bactéria, tá? Como a gente falou antes, a bactéria ela é unicelular. Então, ela é formada por essa única célula. Então, essa parede bacteriana vai proteger a membrana plasmática da bactéria e vai proteger. E essa membrana plasmática, que é essa estrutura aqui mais fininha, que está entre a parede bacteriana e o citoplasma, ela tem um papel justamente de delimitar essa célula
e vai permitir a troca de substâncias entre a bactéria e o meio externo à bactéria. Então, a membrana plasmática ela vai fazer esse papel de fornecer os nutrientes, fornecer a troca de substância e todos os processos fisiológicos que a bactéria necessita. Então, aqui nós temos o citoplasma, essa área em amarelo que vai preencher toda a bactéria. Ela vai compreender tudo que é delimitado pela membrana plasmática, ou seja, realmente tudo isso aqui que está inserido, tá? Isso aqui em amarelo. E ela vai incluir um líquido viscoso, é um líquidozinho que vai compor esse citoplasma, no qual estão embebidos os organoides, que são algumas estruturas que estão espalhadas pelo citoplasma, e o DNA. Lembra que a gente falou que a bactéria ela não possui o seu material genético delimitado por um núcleo? Não tem um núcleo aqui para ficar guardado material genético, DNA. Então, ele vai estar espalhado pelo citoplasma, que é justamente essa partezinha aqui que está desenhada em roxinho. Aqui tá um roxinho, azul, não sei bem. É o DNA bacteriano, que é o material genético dessa célula. Então, é basicamente essa estrutura de uma bactéria, de uma forma bem resumidinha para vocês, ok? Muito obrigada a todos, espero que vocês gostem dessa revisão. Até logo!